hino se chama consagração, porque é o que nós temos que estar 24 horas consagrando a nossa vida ao Senhor. Não só quando a gente está na bonança, mas também nas provas, nas lutas, nas dificuldades. É aí que é mais difícil para a gente adorar a Deus. E é aí que a gente precisa do triplo da nossa consagração. Então nós vamos louvar a Deus com este hino. Consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador.
Glórias a Deus. Deus abençoe nossas irmãs, nossos músicos. Vamos fazer uma oração então, e após essa oração, o evangelista irmão Wellington ministrando aí a palavra. Glórias a Deus. Pastor Paulo Fernandes, faz favor, vem até aqui, faz essa oração, orando para que Deus venha usar o evangelista irmão Wellington, falar conosco, orar para que nada venha roubar a nossa atenção, mas que nós possamos receber tudo aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Amém? A paz do Senhor, irmãos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós chegamos diante da Tua presença, Senhor, agradecidos a Ti por este momento sublime, onde o Senhor tem nos dado esta oportunidade de estarmos reunidos na Tua casa, para louvar, para adorar, para exaltar e bendizer o Teu nome, Senhor. Pai, mas nós estamos aqui também para nos alimentarmos da Tua palavra, e sabemos que o Senhor tem uma porção dela preparada para nós nesta noite. Pai, usa o Teu Filho, usa o Teu servo para ser e continuar sendo um canal de bênçãos, ó Pai, para falar conosco nesta noite. Não aquilo, Senhor, que nós apenas queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que cada um de nós precisamos ouvir para melhorarmos enquanto servo da Tua palavra, enquanto servos Seus, ó Pai. Usa o Teu Filho, através do Espírito Santo, Senhor, faça-o lembrar aquilo que Ele tem preparado para transmitir a nós nesta noite. Pai, abençoe a cada um de nós, que nós possamos ser bons ouvintes, que nós possamos aprender mais da Tua palavra, que nós não só escutemos ela, Senhor, mas que nós possamos colocá-la no nosso coração e sermos praticantes fiéis, ó Pai, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, use a cada um de nós, em especial o Teu Filho, que o Senhor tem preparado para nos transmitir a Tua palavra nesta noite. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glórias a Deus. A igreja em pé como está, e passamos aqui o microfone ao evangelista irmão Wellington. Glória a Deus. Amém, queridos? Quem está feliz com Jesus, diga graças a Deus. Quero saudar os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus. Dizer que é um motivo de muita alegria estarmos aqui mais uma vez para adorarmos ao bom Deus. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Marcos, nosso presidente, que nos deu esta oportunidade. Também quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Nelson, que é o nosso presidente também. E Deus continue abençoando o Senhor, te dando muita saúde e garra, abençoando a sua família. E também a todos os companheiros, pastor Pedro também, que é o nosso presidente também. Deus abençoe poderosamente. Amém, amados? Abra a sua Bíblia aí no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 15, verso 11, um texto muito conhecido da igreja. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 15, e o verso é o de número 11. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Quero louvar a Deus também pela vida do meu pastor regional, pastor Sandro, que está lá nos pastoreando com excelência na cidade de Cotia. Deus continue abençoando a sua vida e o seu ministério. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dai-me a parte dos bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longe, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava saciar o seu estômago com as bolotas
que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm pão em abundância, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, direi: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Amém? Pode sentar dando glória a Deus. O Gedielso do som, puder me ajudar aqui, o som ficou legal, aí coisou de novo. Glória a Deus, né? Ficou assim meio esquisito, mas amém. Meus amados irmãos, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, esse texto sagrado que nós acabamos de fazer menção é um texto muito conhecido da igreja, demais, muito conhecido. Todos nós que estamos aqui, sem exceção, acredito que de ninguém, já ouvirmos pregações, estudos bíblicos. Esta passagem ficou tão famosa que quando alguém se afasta da igreja, a gente grita e diz: lá vai o filho pródigo, não é verdade? Mas quando nós passamos a meditar nesta palavra de Deus, aqui no capítulo de número 15, a partir do verso 11, algumas perguntas vai surgir na nossa mente. Primeiro, o que eu tenho que entender num texto como esse é o seguinte: por que Jesus escreveu esta parábola? Disse essa parábola. Por que ele narrou essa história tão bonita para os seus ouvintes? Se você ler o capítulo de número 15, verso 1, a Bíblia vai dizer que Jesus estava recebendo os pecadores e os publicanos. Jesus estava se relacionando com as pessoas que diante daquela sociedade judaica não tinham nenhum valor. Então Jesus está recebendo quem? Os pecadores, os publicanos, está pregando as boas novas de salvação, e de repente a Bíblia vai dizer no verso 2, que os fariseus começaram a murmurar, começaram a questionar, começaram a indagar e dizendo o seguinte: quem é esse que recebe pecadores e se alimenta com eles, senta na mesa com eles? Quando Jesus ouve e entende este pensamento por parte dos fariseus, ele vai contar 3 parábolas dentro desse capítulo. A primeira parábola que ele vai contar é a parábola da ovelha perdida, que diz que uma se perdeu, ele deixou as 99 e foi buscar aquela que se perdeu. Depois que ele contou a parábola da ovelha perdida, ele vai contar agora a parábola da dracma perdida, que é uma moeda que se perde dentro da casa. Depois que ele conta esta parábola da dracma perdida, ele vai contar agora a parábola do filho pródigo, que vai pegar os dois ambientes, o ambiente daqueles que são pecadores e o ambiente daqueles que eram os fariseus. Porque quando Jesus estava explanando essa história, os ouvintes dele não eram crentes da Assembleia de Deus. Os ouvintes de Jesus naquele contexto eram os fariseus, aqueles que estavam indagando, aqueles que estavam questionando o relacionamento de Jesus com aqueles que eram pecadores. E Jesus vai começar a contar a história e vai dizer o seguinte: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles perdeu a sua parte da fazenda, aquilo que lhe pertencia. Quando Jesus começa a contar essa história, meu querido pastor Sandro, dizendo que o filho mais novo tomou a atitude de pedir ao pai uma herança antecipadamente, quem já estudou a cultura sabe que um pedido como esse, inusitado, por um filho nesta situação, ele iria se encaixar como filho rebelde. E lá em Deuteronômio, capítulo de número 21, verso 18 ao 21, esse filho deveria morrer apedrejado por pedir um negócio como esse. Então, quando ele pede esse pedido, os fariseus que estão ouvindo a história já chegam à conclusão e vai dizer: vixe, para esse rapaz, para esse moço, para esse menino, não vai caber outra coisa a não ser morrer apedrejado.
E o pai poderia também, dentro daquela cultura, pegar aquele filho e o expor ao ridículo, e o colocar para ser humilhado diante do vilarejo. Então, quando o pai recebe esse pedido inusitado, ao invés de humilhar o filho, ao invés de expor o filho ao ridículo, ao invés de expor o filho diante daquela sociedade para ser humilhado, o pai não faz isso. Ele recebe aquele pedido e vai, aleluia, fazer exatamente o que o filho pede. Aí os fariseus já vai começar a ficar um pouco em desconforto, porque dentro da cultura aquilo não era possível, aquilo não era uma atitude sensata do pai. E o pai vai repartir a fazenda, colocar um na mão do filho mais pródigo e colocar a parte que cabia ao filho mais novo. Quando o filho mais novo recebe a sua parte da herança, a Bíblia diz que ele partiu para uma terra longe, para uma terra distante. A Bíblia não vai dar o nome a essa terra, mas quando Jesus diz que aquele filho, pastor Nelson, meu pastor, partiu para uma terra distante, para uma terra longe, automaticamente Jesus estava dizendo aos fariseus que aquele moço foi para uma terra de gentios, uma terra longe da pátria judaica, uma terra longe dos costumes judaicos. Os fariseus já vão entender e dizer: como que pode um moço que vivia dentro dos padrões da lei, um moço que vivia dentro dos nossos costumes, partir para uma terra de gentios, partir para uma terra distante, para ter um relacionamento com pessoas que não fazem parte da nossa etnia? A história continua e a Bíblia vai dizer que aquele moço pegou tudo que lhe cabia e foi para uma terra distante, viver dissolutamente, curtir a vida, fazer tudo aquilo que estava ao seu alcance e o seu desejo. E a Bíblia vai dizer que de repente lá naquela terra distante, naquela terra longe, depois que aquele moço gastou todo o seu dinheiro, desperdiçou toda a sua riqueza, a Bíblia vai dizer que houve uma fome na terra. Começou a aparecer agora as dificuldades na mentalidade daquele moço, estando distante do pai, mas tendo dinheiro no bolso e tendo recurso financeiro, as coisas iam se sair tudo muito bem. Ele estava enganado, porque longe do pai, meu filho, você pode ter dinheiro, você pode ter boa condição financeira, você pode ter até um bom aspecto social na sociedade, mas longe do pai, os seus recursos não vão te sustentar, porque o que te sustenta não é o teu dinheiro, o que te sustenta não é os seus bens financeiros, o que te sustenta é a presença do pai, é estar na casa do pai, é estar sobre os cuidados do pai. E a Bíblia diz que há uma fome na terra, e aquele moço começa agora a passar necessidade, fome na terra, fome no dinheiro, fome em tudo. E aquele moço agora vai procurar quem, pastor Nelson? Uma pessoa daquele território, e vai começar a trabalhar. E a Bíblia diz, para a gente ganhar tempo e concluir, que o dono daquele trabalho ao qual ele arrumou, o mandou para o chiqueiro de porco para apacentar porcos. Quando aquele moço está ali apacentando porcos, desejando comer, ele não comeu, a Bíblia diz que ele desejou comer. Quando pensou que não, ele caiu em si e disse: puxa vida, quantos trabalhadores do meu pai têm pão em abundância. E é aqui que eu quero começar a lhe dizer um negócio sério. Aquele moço, senhoras e senhores, não desejou voltar para a casa do pai por causa do anel, pastor Pedro. Aquele moço não desejou voltar para a casa do pai por causa da veste bonita. Aquele moço não desejou voltar para a casa do pai por causa do sapato bonito que ele ia botar no pé, mas ele desejou voltar para a casa do pai por causa do pão. E pão na Bíblia todo mundo sabe que é palavra de Deus. Eu não vim aqui nesta igreja por causa do anel que Jesus pode me dar. Eu não vim aqui a esta igreja por causa da roupa bonita que Jesus pode me dar. Eu não vim aqui nesta igreja por causa do sapato bonito que ele pode me dar, mas eu vim aqui por causa da palavra, por causa do alimento, por causa da Bíblia Sagrada. Essa deve ser a vontade daqueles que vêm à casa do Pai. É a palavra, irmão. Aquele moço não voltou por causa
do status social, não. Ele sentiu falta do pão, da palavra. Talvez naquele contexto o pão quer dizer outra coisa, mas no nosso contexto hoje aqui, o pão é a palavra de Deus. Esse deve ser o meu desejo de estar na igreja, é de ouvir a palavra, é de me alimentar da palavra. Sabe por quê? Porque o que vai me sustentar na minha caminhada como servo de Deus não é a minha condição social. O que vai me sustentar na minha caminhada como servo de Deus não é aquilo que eu granjeei na minha vida financeira, mas o que vai me sustentar na presença de Deus é a sua palavra, é a palavra de Deus. O salmista gritou lá no Salmo de número 119, 105, você sabe que está escrito: luz para o meu caminho é a sua palavra. Aquele moço sentiu falta da palavra, e é o que está faltando hoje, é Bíblia. Sabe por que muitas... Aí, graças a Deus que aqui não tem isso. Você sabe por que muitas das vezes as pessoas não vêm, não sentem desejo mais de voltar? Porque não tem pão, não tem palavra, não tem alimento, não tem Bíblia. Mas a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, graças a Deus, que o nosso pilar principal aqui não é a campanha para Jesus te fazer rico, não é a campanha para Jesus lhe dar uma Range Rover, se aí dele vai lhe dar duas, é consequência do trabalho, mas o nosso pilar aqui é te ensinar a palavra de Deus, aleluia, é proporcionar para os nossos membros o verdadeiro alimento que sustenta, que é a palavra. Você sabe qual é o meu maior desejo de estar na igreja todo culto? É porque eu sei que lá eu vou ouvir uma boa palavra, que lá eu vou ouvir um bom alimento, que lá eu vou ouvir uma boa pregação. E só quem veio por causa da palavra, levante a mão e dê um glória para mim beber uma aguinha aqui para a gente continuar. Filho sentiu falta da palavra, irmão, aleluia, que coisa boa, sentiu falta do alimento. E aí a Bíblia diz que ele vai fazer um planejamento. Ele vai dizer assim: puxa vida, eu vou voltar porque lá tem pão, aqui não tem nada, eu vou voltar porque lá tem alimento. Aí, quando ele tem essa ideia, que ele se arrepende, que ele cai em si, que ele fala: eu vou voltar, ele vai fazer um planejamento lá, pastor Juscelino. Ele diz assim: quando eu chegar na casa do meu pai, eu vou pedir a ele para fazer de mim como um dos trabalhadores, jornaleiro. Ele faz aquele projeto, ele bola aquele plano para que o pai o receba novamente no seio da sua casa. Mas daqui a pouquinho eu vou falar disso aí. Então o filho está distante, ele volta por causa do pão. Quando ele volta, deseja voltar para a casa do pai, vai ter um caminho de volta. Ele vai ter que percorrer novamente um caminho da onde ele estava, para voltar novamente para a casa do pai. E é aqui que tem uma coisa interessante, pastor Zé Lídio, meu companheiro, aleluia, porque o caminho de volta para a casa do pai não é Maria, não é Buda, não é uma instituição religiosa. O caminho de volta para a casa do pai é Cristo Jesus, aleluia, que morreu na cruz do Calvário, meu filho, aleluia. Quando ele deseja voltar para a casa do pai, Jesus está mostrando para os fariseus que o caminho não era mais a lei de Moisés, que o caminho não era mais uma organização, mas o próprio Jesus gritou e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém volta para a casa do pai a não ser por mim, aleluia. O caminho de volta para a casa do pai, filho, é Cristo Jesus. Não tem outro caminho não. Não adianta, você pode bater em várias portas que você quiser, não vai funcionar. O caminho de volta é Cristo, o caminho de volta é Jesus. Porque quando aquele moço está voltando, está passando um filme na sua mente, toda a atitude que ele tomou, e os fariseus estão daqui só observando Jesus contar a história. Daqui a pouco nós falamos dos fariseus, e aí ele está querendo voltar para casa, o caminho é Jesus. Quando ele volta, pastor Pedro, meu pastor, quando ele está voltando, a Bíblia diz que o pai vê ele de longe. Eita Jesus. Pastor Nelson, a Bíblia diz que o pai viu ele de longe.
Isto significa que o caminho era reto. Caminho com Cristo não faz curva. Caminho com Cristo não tem atalho. Caminho com Cristo não tem como pegar o desvio do pedágio. O caminho com Cristo é reto. A minha Bíblia diz: o que anda num caminho reto, esse me servirá. Outro dia eu estava indo lá para Capão Bonito, fui pregar em Capão Bonito, e ali, em Vargem Grande, tem um pedágio. E alguém, eu pequei, irmão, vou falar a verdade, eu pequei, pastor. Que alguém falou para mim assim: chegando no pedágio, paga R$9 lá não. Antes do pedágio, você vai ver uma saidinha assim. O desvio. Quando você vê, tem uma ruazinha de terra, você sai, aí você vai descer primeiro à esquerda, vai primeiro à direita, de novo você cai na Raposa, vai embora, economizou R$9. Vai, eu caí na história. Quando eu vou chegando perto do pedágio, o que é que eu fiz? Entrei na ruazinha de terra, pastor Pedro. Entrei, já tinha logo um mata-burro, que foi uma luta para passar do mata-burro. E aí, irmão, fui descendo. Quando chegou lá embaixo, eu estava perdido, não sabia onde é que eu estava. Tive que voltar novamente o caminho inteiro, passar no pedágio com a cara lavada, o inimigo rindo. Sabe por quê? Porque em vez de eu ir no caminho reto, eu fui querer achar jeitinho, fui querer cortar a estrada, perdi, foi tempo. Meu filho que está me ouvindo nessa noite, você que está ouvindo essa palavra, Jesus manda eu lhe dizer: não adianta você querer arrumar jeitinho, não adianta você querer desviar do negócio. O caminho é reto, rapaz, não tem desvio. O caminho para ir para o céu com Jesus é reto. É reto. Dá um toquezinho nesse mano, assim, não tem desvio não. Fala para ele: é reto. É reto, irmão. Não tem atalho. Gastei mais do que o pedágio, porque eu gastei a gasolina, o freio, ainda perdi a benção, porque fiquei com a cabeça meio esquentando, dando aquelas coçadas. Cadê? Irmão, não perca mais tempo na sua vida. É a palavra de Deus, irmão, para a sua vida. Não fique mais, arrumando atalho por aí. Sirva a Deus em um caminho reto. O Pai só vai enxergar de longe aqueles que estão na estrada reta, aqueles que vêm num caminho reto, que é Cristo Jesus. Mas graças a Deus, pastor Sandro, meu pastor, que é a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em São Caetano do Sul, aqui nós estamos andando em um caminho reto, não tem curva nem para a direita, nem para a esquerda, aqui nós estamos em linha reta, aleluia, o nosso objetivo é o céu. Só quem está andando no caminho reto, não vai olhar nem para a esquerda, nem para a direita, não vai olhar para trás, mas vai continuar olhando para frente. Levante a mão, glorifica, porque o nosso caminho com Jesus é reto. E o pai viu ele de longe, viu um menino voltando para casa. O caminho é Cristo, é reto, não tem curva. O pai viu ele de longe. Quando o pai viu ele de longe, a Bíblia diz que o pai saiu e veio ao encontro daquele. Aí os fariseus estão tudo daqui ouvindo a história, pastor Pedro, dizendo: não é possível, o pai ainda vai receber esse moço. Porque na mentalidade dos fariseus, o que acontece lá? Deus só vai usar gente certa, gente direita, gente que anda nos padrões da lei. Aquele que pecou já era. Só que os fariseus ainda não tinham entendido que Jesus veio buscar e salvar os que estavam perdidos mesmo. Os fariseus ainda não estavam entendendo que ele veio pegar as coisas pequenas para confundir as grandes, pegar aquelas que não são para confundir as que são. Então quando o pai Jesus começa a contar, dizendo que o pai saiu do seu habitat e foi buscar aquele jovem, na mentalidade dos fariseus, eles não entenderam, mas Jesus estava demonstrando a sua missão na terra. Jesus estava mostrando para eles que ele veio como pai para resgatar aqueles que estavam perdidos. Quando o pai foi e abraçou, interessante, uma coisa que a gente tem que observar aqui, é que aquele moço já não era o mesmo, pastor Nelson. Não era, porque a Bíblia diz que ele estava no chiqueiro, ninguém lhe dava nada. Você acha que ele ia fazer a barba, arrumar? Não ia, estava todo maltrapilho, todo bagunçado. Mas o pai não olha a nossa aparência. Se Jesus olhasse a aparência, eu não estava aqui hoje.
Se Jesus olhasse a aparência, eu não estaria aqui hoje, muita gente não estaria aqui, mas Ele não olha a nossa aparência, Ele olha para o que está dentro de você. Quando o pai foi e beijou aquele moço, recebe o moço, aí vai doer um pouquinho, mas o Espírito Santo passa azeite aqui agora. Aí o moço chegou e falou assim: pai, é o seguinte, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno mais de ser seu filho, mas vamos fazer o seguinte, eu bolei um projeto aqui, o senhor me recebe e eu vou trabalhar aqui como empregado. Ou seja, aquele moço voltou para a casa do pai, mas queria viver lá da forma que ele planejou. O pai disse: aqui não, aqui você não vai viver do jeito que você quer. Não. Aqui você não vai viver da forma que você acha que tem que viver. Aqui você vai viver de acordo com o meu padrão. Deixa eu beber uma aguinha para ver se há um glória a Deus lá, pastor. Irmão, é verdade, é a palavra de Deus. Porque muitas das vezes eu e você, nós que estamos aqui, até viemos pela palavra, glória a Deus. A gente até vem para ir, mas a gente quer viver aqui do jeito que a gente quer, de acordo com o nosso projeto. Não, irmão. Aqui eu não vou viver de acordo com o meu projeto. Aqui eu não vou viver de acordo com aquilo que eu penso. Aqui eu não vou viver de acordo com aquilo que eu acho. Aqui eu vou viver de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Eu vou viver aqui de acordo com aquilo que Jesus deixou escrito para mim obedecer, irmão. Porque senão, irmão, como diz o Denilson, vai molhar. Não vai dar certo. Aqui nós vamos viver de acordo com o que o Pai determinou. Dá uma olhadinha para esse irmão assim. Eu sei que muita gente não gosta, mas fala para ele assim: aqui tu não vai viver do jeito que tu quer, não, viu, irmão? Aqui não. Não, pode falar para ele aí, irmão, pode falar para ele. Com todo respeito, pastor Pedro, me dê licença. Aqui a gente não vai viver do jeito que a gente quer. Não, irmão, aqui não. Aqui é a Assembleia de Deus. Não sei por aí, tem por aí, não sei. Aqui não, aqui você vai viver de acordo com o que está escrito. Aleluia, de acordo com a palavra. Para ir morar no céu, irmão. Alabiacandara, para ir morar no céu, a Bíblia diz: seguir a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Está na Bíblia. Não é conversa de pregador. Viver de acordo com a palavra. Porque tem lugar por aí que já vive do jeito que quer. Aqui não. Vai viver. Quando o filho falou isso para o pai, o pai falou: esquece. Para com isso. Pega a melhor roupa. Depressa. Pega rápido. A melhor roupa. Pega a veste. Pega o anel e bota no... Irmão, deixa eu lhe falar uma verdade de Deus aqui, ó. Eita Jesus. E os fariseus, daqui a pouco eu falo dos fariseus, esqueci deles não. Os fariseus tudo aqui olhando a conversa. Mas peraí, o filho pegou tudo, gastou. Foi viver a vida dele, bagunçou lá. Aí voltou. O pai sai, recebe. Vai fazer festa. Não é possível. Os fariseus estão tudo daqui sem entender nada. Porque, irmão, a cultura ensinava que numa situação daquela, quando o filho regressasse, o pai tinha que deixar ele 7 dias lá para o lado de fora da casa, para ser humilhado, para ser motivo de chacota. E se o pai não saísse de dentro da casa para fora, ele morria apedrejado. Mas o pai não fez. Porque quando o Jesus vai começar a contar que o filho está voltando para casa, sabe qual é a mentalidade dos fariseus, pastor? Vai morrer de pedra. O pai não vai receber ele mais. O pai vai expor ele ao ridículo. Irmão, mas deixa eu lhe falar um negócio aqui, ó. Enquanto os fariseus estão achando que você vai ser exposto ao ridículo, enquanto os fariseus estão achando que você vai morrer apedrejado, enquanto os fariseus estão achando que a coisa não vai dar certo para você, o pai está preparando a festa. O pai está preparando a festa. Aleluia. Só quem crê nisso, jogue a mão mais alto e dá um glória para mim continuar aqui. O pai está preparando a festa, pastor Nelson. Aleluia. Os fariseus, aí quando o filho chega, o pai grita: traz o anel, traz a sandália, traz a roupa. Eita Jesus, deixa eu falar um negócio. Vai apertar um pouquinho, mas o Espírito Santo passa azeite. Quando eu venho aqui por causa do pão, por causa da palavra, automaticamente vai ter anel, vai ter roupa e vai ter sandália.
Quando eu venho aqui, irmão, para obedecer a palavra, para viver aqui do jeito que Jesus mandou, viver a sua palavra. Quando eu venho aqui interessado em ir para o céu, pastor Pedro, quando eu venho aqui interessado em ser servo de Deus, aleluia, não é eu que vou correr atrás da bênção, é o contrário, é a bênção que vai correr atrás de você, irmão. É a Bíblia que está dizendo, não é eu, é a palavra. Quando o filho chegou, nem esperava aquilo. O pai gritou, traz um anel, traz a sandália e traz a roupa, troca tudo agora. E aí, irmão, e gritou, traz lá o bezerro cevado. Aquele bezerro ali, quem lê escultura sabe, aquele bezerro ali estava guardado. O pai mandou guardar, porque aquilo era normal em qualquer família. Deixava o bezerro engordando, numa ocasião especial, matava o bezerro mais cevado para fazer a festa. É por isso que daqui a pouco nós vamos falar do irmão do fariseu, por isso que ele ficou doido. O irmão do filho pródigo. Daqui a pouco nós falamos dele. E aí, o pai gritou e disse, traz depressa a melhor roupa, manda matar o bezerro. E aquela maior festa, aquela maior alegria. E os fariseus daqui sem entender nada. Como que pode um negócio desse? Irmão, os fariseus que estavam, vou falar de novo, que estavam esperando a tua derrota, vai ficar sem entender nada, porque Deus está dizendo, vai ter festa, vou matar o bezerro cevado, aleluia, vai ter anel, vai ter bênção na sua vida. E aí, de repente, está aquela maior festa, o filho mais velho chegou, estava no campo, que até então, só apareceu na história agora, no começo e agora, no começo, só apareceu lá no começo da história para pegar a sua parte da herança e colocar no bolso. Não se manifestou em hipótese nenhuma, nem para defender o pai e nem para defender o filho que estava tomando aquela atitude. Quando o filho chegou perto da casa, ele disse, o que está acontecendo aí? Que barulho é esse? A Bíblia diz que estava tendo música e dança, o povo tudo se alegrando. Chamou o servo e perguntou, o servo falou, você não está sabendo? Não, o teu irmão voltou. Era para você dar um glória a Deus, mas tudo bem. O seu irmão voltou. E ele ficou indignado, pastor Nelson. E aqui Jesus vai contar o ponto principal dessa parábola. O ponto principal. Qual é o ponto principal? Quando o filho está indignado lá para o lado de fora, o pai sai novamente e vem conversar com aquele filho. O que Jesus estava ensinando aqui? Qual era o problema daquela cultura? A divisão, a inimizade, a falta de amor, a falta de comunhão. Então Jesus estava mostrando, assim como eu saí para buscar o filho que se perdeu, que ali, naquela parábola, quer dizer o gentil, aqueles que vão embora, os pecadores, Jesus disse, do jeito que eu saí para salvar eles, eu estou saindo também para salvar vocês que são os fariseus, para mostrar para vocês que o Pai não faz acepção de pessoas. Quem faz acepção é eu, irmão. É a gente. Jesus não. Quando o pai sai para conversar com aquele filho e diz, filho, tudo que é meu é seu. O pai está dizendo, não há mais esta barreira, não há mais essa acepção. Irmão, eu não consigo entender como é que dois crentes dentro da igreja não conseguem falar um outro. Eu não entendo isso não. Deixa eu lhe falar um texto aqui para mim finalizar e passar para o pastor. A Bíblia diz assim, João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Casa está no plural ou singular? Casa e moradas. Moradas está no plural e casa no singular. Pastor Nelson, deixa eu falar um negócio para o senhor aqui, ó. A casa é uma só. Não tem bloco A, não tem bloco B, não tem bloco C. A casa é a mesma. Moradas são várias. Tem para o branco, para o azul, para o amarelo, para o rico, para o pobre, para o negro, para o crente, para aquele que serve a Deus. Agora, irmão, se eu não consigo conversar com o senhor, pastor Nelson, morando lá em Cuti, o senhor em São Caetano do Sul, como é que eu vou morar na mesma casa sem falar com o senhor? Aí não vai dar. Então aquele pai está quebrando o quê? Aquele protocolo de inimizade.
Irmão, eu quero profetizar em nome de Jesus, que aonde tiver inimizade, que aonde tiver a barreira, por causa de inimizade, está caindo por terra hoje, porque o Pai não faz acepção, Ele veio salvar todos, Ele veio buscar todos, aleluia, Ele perdoa o pecador, Ele perdoa o religioso, Ele perdoa qualquer tipo de pessoa, qualquer classe, qualquer etnia. Então perdoe o seu irmão, porque senão o filho vai entrar para a festa e eu vou ficar para o lado de fora. Quando o pai chega ali, o filho vai indagar e vai dizer: pai, quanto tempo? Aqui é a diferença, irmão. Eita, eu vou falar, irmão. Deixa eu beber uma aguinha aqui. O filho mais velho gritou assim e falou assim: pastor Paulo, eu te sirvo há tanto tempo e o senhor nunca me deu um cabrito para fazer uma festa com meus amigos. Qual era o interesse do filho mais velho? O cabrito. O filho mais novo era o pão. Olha para o irmão que está do seu lado, qual é o teu interesse aqui? Pão ou cabrito? Não, pergunta para ele aí, irmão. E aí, o que é que você veio buscar aqui? Pão ou cabrito? Não, pergunta para ele aí, irmão. O que é que você quer? Pão ou cabrito? Qual é o teu desejo? Viu como? Olha a diferença de um pro. Enquanto um está desejando pão, o outro está querendo é cabrito. Irmão, para com esse negócio de cabrito, porque cabrito não mata a fome de ninguém. No sentido espiritual, o que vai me alimentar é o pão, é a palavra. Aleluia. Deixa esse cabrito para lá. Deseja a palavra, rapaz. Aleluia. Estou aqui há tanto tempo, eu quero um cabritinho só, e o Senhor não me deu, porque uma coisa que Deus conhece, meus amados, é isso aqui, ó, o coração. Não adianta, irmão, Deus conhece o coração do ser humano, Deus sabe o que é que você deseja aí dentro, o pão ou o cabrito. Vou entregar para o pastor Nelson, deixando você com essa reflexão, aí você vai refletir em casa. O que é que você está fazendo na igreja? Buscando pão ou cabrito? E ele diz aqui: mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com meus amigos. Vindo, porém, este filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E ele lhe diz: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Quem está na igreja por causa de cabrito, nunca se alegra com a vitória de ninguém. É, pastor, não. Porque se, eu me alegro com a vitória do Senhor. É sério, não, isso aqui não é para puxar saco, ele não precisa disso. Eu me alegro com a vitória do pastor Pedro, com a vitória do pastor Sandro, com a vitória do pastor Juscelino, que é meu companheiro, que eu lembro lá de Cotia. Deus abençoou a vida dele, ele sabe disso. Eu me alegro com a sua vitória, sabe por quê? Porque eu estou aqui por causa do pão. Agora, quem está aqui por causa do cabrito, ao invés de se alegrar com a vitória dos outros, vai questionar. Vai querer colocar o pai no canto da parede, irmão. Não adianta querer colocar o pai no... Deixa colocar o pai no canto da parede, fique em paz. Coma o teu pão e deixa quem está aí por causa de cabrito viver a sua vida. Deus abençoe os irmãos. Só quem está aqui por causa do pão dá um glória. Deixa esse negócio de cabrito para lá, rapaz. Amém.